Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações! O meu pai é uma criatura meio estranha. Ele sempre fez coisas que até hoje me pergunto como que isso funciona na cabeça dele, ou sequer faz algum sentido. O jeito dele tentar nos fazer entender as coisas sempre foi um pouco estranho porque ele não quer dar a resposta pra gente. Ele quer que a gente pense, mesmo não sabendo o que diabos é essa coisa que eu tinha que pensar. Quando eu estava no jardim, a professora mandou um dever de casa, onde nós tínhamos que escrever os números de 1 a 40 na centopeia. E eu lembro nitidamente desse dever de casa. Como eu disse, eu nunca fui a criança mais brilhante e eu demorava pra pegar as coisas direito. Então, como meu pai é inteligente pra caceta com número, eu decidi pedir ajuda dele. E que erro foi esse? Eu só sabia contar até 10. Eu ainda não tinha entendido o que vinha depois. Então, ao invés do meu pai me explicar que a partir do 10 era só você botar os números de 1 a 9 no lugar do 0 e assim por diante, não, ele fez a seguinte manobra. O que vem depois do 10, Bruna? 11? Isso. Mas como se escreve o 11? Não, Bruna. Isso daí é 101. Quê? E 61 é um número que vem depois do 100. Como que é o 11? Eu não sei. Como você não sabe? Eu não sei. Imagina o 11 na sua cabeça. Mas eu não sei o que é o número 11. Mas tenta! Não, Bruna. Isso daí é 1011. Que? Escreve o número 11! Não é possível! Nós ficamos 3 horas fazendo esse dever de casa. Teve outro dever que a gente tinha que ajudar o bonequinho a chegar na casa do amiguinho. Era tipo um labirinto que tinha que escrever o trajeto com siga em frente, vira à direita, vira à esquerda, etc. E quando meu pai percebeu que eu ainda não sabia o que era esquerda e direita, ele resolveu me ensinar mais ou menos assim. Siga em frente. Agora vira pra direita. Direita é. Não! Vira à direita! Eu não sei o que é direita. Bruna, é só virar à direita. Não é possível! Ele também fazia brincadeiras super saudáveis comigo e com a minha irmã. Nós adorávamos brincar de luta, e eu com certeza sou bruta do jeito que sou, por causa dos golpes que a gente ficava dando uns nos outros. A minha mãe não gostava tanto disso, porque ela sabia que ia ter uma hora que alguém ia se machucar e ia sobrar pra ela. Então, quando começava a gritaria e todo mundo a se bater descontroladamente, ela aparecia e dizia calmamente: Chega! Vai os 3 pro quarto agora! Mas é óbvio que tinha coisas piores que ele fazia, que eu tenho trauma até hoje. E uma das coisas que ele fazia, e ainda faz às vezes, que me irrita, é fingir que está chorando. Quando ele ia me buscar na escola, ele sempre me perguntava como tinha ido e o que eu tinha aprendido, etc. Mas eu nunca fui do tipo de ficar falando da minha vida pra essas pessoas, então eu sempre mandava um... Bem... Ele começava a fingir que estava chorando, mas ele chorava que nem aquelas bonecas de apertar. Ele ficava tipo... Para com isso! Para! Eu já disse pra você parar! Eu sempre chegava em casa com muita raiva e super irritada. E eu não sei por que eu me sentia desse jeito, mas toda vez que ele fazia isso, eu sentia um acesso de raiva que vocês não têm noção. Mas se vocês quiserem ver uma Bruna irritada, é só você pegar alguma coisa que eu estava guardando pra comer depois. No fim das festinhas, eu sempre conseguia 2 saquinhos de doce. Porque eu inventava uma história triste que a minha irmã pediu pra eu trazer um pra ela, mas que ela era muito grande e ninguém mais dava nada, já que ela não era mais criança e etc. Quando na verdade aqueles 2 saquinhos eram tudo pra mim. Só que assim que eu chegava em casa, como já era tarde e não podia comer os doces, então deixava tudo na geladeira pra comer no dia seguinte. Mas quando eu acordava e abria a geladeira, não tinha mais nada. Porque o meu pai tinha comido tudo. Não, comido tudo não. Ele fazia pior. Ele comia os doces que ele sabia que eu gostava e deixava os doces ruins pra mim depois. Mãe, o papai comeu todos os meus doces. Ele só deixou os ruins pra mim. Cássio! Que foi? Então,
Obviamente, eu e minha irmã criamos uma resistência de dividir as coisas com meu pai, porque ele ia comer tudo do mesmo jeito. Ele também só piorava a situação dele, porque sempre que ele pedia um pedaço do nosso picolé ou salgado, e nós, como boas filhas, estendíamos para ele pegar um pedaço, ele comia mais da metade, uma mordida só! E a gente ficava chorando, por óbvias razões, e toda vez que ele pedia um pedaço, nós começávamos a gritar do fundo dos nossos pulmões que não íamos dar nada pra ele, e quem via essa cena de fora pensava: nossa, que filhas malcriadas e sem educação, sabe nem dividir as coisas, nem um pedaço de picolé elas dão pro pai, deve ser mimada até a alma. Quando na verdade nós éramos duas crianças completamente traumatizadas e com noção de que ele ia comer tudo. Eu ficava com tanto pânico quando eu tinha que dividir as coisas com ele, que eu ficava fazendo um movimento de vai e vem com a comida pra ele pegar o menor pedaço possível quando ele mordesse. Só que ele só se aproveitava e agarrava as nossas mãos no lugar e abria um bocão pra comer o nosso lanche, enquanto nós não conseguíamos defender a nossa comida. E no fim ele dava uma mordidinha e eu quase passava mal. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigada e até breve!